Olá, amigos, companheiros, camaradas, íntimos ou não, desconhecidos, senhoras, senhores e outros e outras. Enfim, alunos, seguidores, etc. Hoje eu vou falar sobre identitarismo, entre aspas, ou pautas identitárias, e luta anticapitalista. E socialismo e comunismo, luta de classe, marxismo, qual que é a relação ou não dessas duas coisas, porque foi a sugestão de uma colega seguidora. Daqui a pouco eu coloco o áudio dela sobre essa pergunta. E estudos de gênero, estudos queer, identidade sexual, orientação sexual e a relação ou não disso com o marxismo e comunismo, com a nossa luta e com a esquerda no geral, mas sobretudo com a esquerda revolucionária. Ser de esquerda é lato sensu, ser reformista. Ser marxista é ser revolucionário. Como que fica essa relação? Já que não há na própria obra do Marx nada aprofundado sobre sexo e tal. Diferentemente do Engels, mas isso é uma outra etapa. Então as pessoas estão entrando. Daqui a pouco eu coloco a pergunta dela. Ela é do teatro lá do Florianópolis, se não me engano. Eu sou de várias coisas, inclusive do teatro também. Ela disse que ela vê que há dois polos principais de pensamento a respeito disso. Há aqueles que acham que, sobretudo os socialistas comunistas mesmo, mais ortodoxos, acho que essas coisas de pauta identitária, etc., distorcem o nariz, isso atrapalha a luta revolucionária anticapitalista, isso, sei lá, seria uma ideologia, sei lá o que, burguesa, não sei, ou de classe média. E há aqueles que acham que é preciso haver um diálogo mesmo. Olá, Jango, todos entrando. Asher Denver, que sempre me chama de olá, meu socialista do coração, do meu coração, etc. Daqui a pouco eu coloco a pergunta dela, o áudio dela. Talvez ela tenha feito essa pergunta porque ontem não, foi hoje, acho. Foi hoje, cedo. Eu compartilhei uma página da apostila que o governador eleitoreiro, marqueteiro, oportunista Dória mandou recolher. Havia várias disciplinas nessa apostila, inclusive uma parte de ciências, onde o que aturdiu ele, assim como provavelmente alguns pais inseguros com sua própria sexualidade, etc. E ele, no rastro bolsonarista, já pensando em 2022, querendo surrupiar o eleitorado do Bolsonaro, já que ele está com uma reprovação histórica. Uma página, vejam no meu perfil do Instagram, de uma apostila do 8º ano do Fundamental, muito bem escrita, onde se explica. São garotos o quê? Com 11 anos, não sei, garotos e garotas. Onde se explica o que é sexo biológico, a questão da construção social na identidade sexual, questão de gênero, etc. Eles ficaram loucos. Esse fundamentalismo evangélico neopentecostal, etc. Que é mundial. E esse movimento Dark Enlightenment e esse obscurantismo são mundiais, mesmo na Europa. E nos Estados Unidos, então, nem se fala. Nos Estados Unidos tem universidade criacionista. Mas, enfim, e eu me posicionei, assim como vários deputados, sobretudo o PSOL, se posicionaram contra essa atitude moralista e culto à ignorância, obscurantismo do Dória, que é um oportunismo dele, né? Apenas para pegar surpiar essa camada extremista do Bolsonaro, já que o próprio Bolsonaro está afinetando ele, abriu lá o BNDES e tal. Bom, onde viu que tem jatinho dele. Iate é do Luciano Huck dele. Uma coisa que a esquerda deveria ter feito também. Bom, então já estão pensando a direita contra a extrema-direita já para 2022. Então, como eu estou sempre falando de comunismo, revolução, etc., ela viu isso, talvez ela quer saber mais a minha opinião a respeito dessa questão de gênero, estudos sexuais. E eu vou responder aqui. Eu tenho várias coisas a responder sobre isso. Eu não organizei muito bem meu pensamento, mas sei muitos. Há várias coisas a serem ditas e ensinadas aqui.
várias coisas que a respeito deste assunto não estão sendo ditas. É uma questão que precisa ser estudada, debatida de uma maneira elevada, com um alto repertório intelectual e teórico, e mesmo filosófico. É muito importante debater isso. Muito importante. As coisas que eu vou dizer aqui são muito importantes a respeito disso, de identitarismo, entre aspas, e comunismo. Tá? Enfim. Bom, vou colocar o áudio dela. Pergunta dela. E aí eu respondo. Aqui nas lives do Instagram eu tenho um tempo de folga, 1 hora. Eu baixei um aplicativo, depois eu faço o download e posso jogar no YouTube. Os vídeos que eu faço aqui. Vamos ouvir a pergunta dela. Giovana Bittencourt. Oi, Fernando, bom dia. Quer dizer, boa tarde. Aqui em Floripa o dia tá meio nublado. Eu queria te fazer uma pergunta, queria pedir para tu fazer um vídeo falando sobre, porque eu tô tentando ampliar as minhas visões em relação ao debate da narrativa identitária, né, em relação à luta de classes, em relação ao marxismo. E aí eu tenho alguns amigos fervorosos, né, do teatro que ficam entre as narrativas identitárias, entre aspas, subjetivas, né, mas que são da ordem social, e ficam entre amigos que defendem que os debates e as pautas identitárias atrapalham a destruição do capital. Eu, em certa medida, concordo, né, com essa questão, porque realmente as pessoas vêm abrindo muito tempo para as narrativas. Eu complemento falando que eu acredito que deve existir um diálogo, mesmo que com essa crítica, entre as pessoas que, né, de alguma maneira estão falando mais, ou vamos colocar mais, né, sobre como acabar, né, com a burguesia e a luta de classes perante as pessoas que estão falando sobre as pautas identitárias. Então, minha pergunta é básica, assim, no sentido de que você acredita, né, que essas discussões contemporâneas vão contra o debate da luta de classes. É basicamente isso que eu queria saber a tua opinião, assim, porque eu percebo que... Agora eu vou dividir o áudio. Eu percebo que tu falas... Hoje eu vi até um vídeo teu falando sobre os movimentos sociais, né? É o meu último vídeo aqui claro, no Instagram. você também é um leitor de Marx, Gramsci, né, um comunista, então eu fico com essa dúvida, assim, porque eu ainda estou formulando uma visão sobre isso, né, porque eu acho que não seja o caso de, né, no caso, mais uma vez, dizer que essas pautas não são importantes, mas sim dialogar com elas por vários vieses. Então, é uma pergunta, assim, pra ti, que talvez aí vocês tenham uma outra visão sobre isso. Ok. Vejam, essa é a dúvida de muita gente. Isso é algo realmente contemporâneo. Como eu disse, apenas Engels, na questão da propriedade da família, vai tratar um pouco... Há um episódio de uma carta de um pioneiro da luta LGBT, que, em relação ao Marx, entrou em contato com o Marx enviou para o Engels esnobou ele, dizem que isso é homofobia, etc. Mas estamos em 2019. Esse é um debate contemporâneo. Esses estudos que falam que a ideologia de gênero não é ideologia, existem estudos sobre gênero. Estudos sobre gênero. Estudos biológicos, científicos, sociológicos sobre gênero. É algo que vem sobretudo da sociologia americana. Não tem nada de marxismo cultural. É um valor liberal per se, mas como essa direita e extrema-direita mundial elas são obscurantistas, elas são antiliberais até. A crítica que elas fazem não é só a esquerda, é até os valores liberais. São medievalescas mesmo. É o que vem da sociologia americana mais contemporânea. Estudos queer, de gênero, identidade e orientação sexual. Tem a Judith Butler.
A Judith Butler jamais, assim como a Camille Paglia, desconsideram, que é feminista, desconsideram a questão da classe. Elas estão sempre colocando a questão da classe. Isso é importante. Eu gosto de ser radical. É preciso apostar em abolir qualquer antagonismo entre essas duas lutas. Essas duas lutas, elas são uma luta só no fundo. Elas são indissociáveis. Embora muitas vezes as pessoas de ambos os lados não percebam isso, mas elas são indissociáveis. A luta anticapitalista, o capital e o capitalismo, é um enorme sustentáculo, enorme no sentido de forte, porque na verdade não existe capital sem nós, sem trabalhadores. Não é que ele é um leviatã, é algo isolado, um monstro. Não. Ele é um sustentáculo de algo muito mais assentado no Ocidente, mesmo no Oriente, e arcaico, que é o patriarcado. A gente chegou no centro. Não existe capital sem patriarcado. E na configuração moderna contemporânea, lutar contra o patriarcado precisa ser também necessariamente, inevitavelmente, uma luta anticapitalista. Portanto, as mulheres, a gente fala o que é pauta identitária, a gente inclui as mulheres, os negros, questão racial, étnica, e os LGBTQs, etc. Então a luta contra o racismo, a luta contra a homofobia, a luta contra a misoginia e o machismo é uma luta contra o patriarcado. É o patriarcado que cria o desdém contra as mulheres, é o patriarcado que cria a heteronormatividade, etc. É o patriarcado que é branco. Então. Esses setores precisam ser anticapitalistas. Inevitavelmente. Então é uma questão de educação e de conscientização. Eu entendo que às vezes socialistas e comunistas torçam o nariz porque ficou associado a uma camada enorme de LGBTQs, mesmo movimentos LGBTs superficiais ou cooptados pelo mundo da mercadoria, da propaganda e pelo consumismo, superficiais. Ao mesmo tempo que um feminismo aí nos últimos anos global no sentido da Rede Globo, que é apenas uma reprodução da classe média, né? Moças aparentemente fúteis, que apenas querem conquistas liberais pequenas, de ganhar o mesmo que o homem, um pouco mais que o homem, tal. Só isso. Não tem uma solidariedade com as mulheres negras de classe mais baixa, que são as que mais sofrem. Então a questão de classe vem antes. Isso é uma questão de conscientização, de um lado. E do outro, uma questão de empatia. Falam muito sobre sororidade, enfim, entre as mulheres. De um lado, ver que é indissociável essa luta, do outro, uma conscientização de classe. A questão é a classe. A questão central é a classe. Antes questão de gênero, etc. É o trans, é o gay, pobre que vão sofrer mais, e os que vão estar mais aptos a uma luta, porque também eles mais calejados, mais maduros de o que é o mundo, de o que é o capitalismo diariamente. Um garoto recentemente negro miscigenado, mestiço, entra para pegar um chocolate, talvez foi a única coisa que ele conseguiu pegar para poder comer, talvez com fome, é pego pelo segurança, e não é o único, não é um caso isolado, segurança de um mercado de São Paulo, e torturam ele. Seguranças que devem ser mestiços também, são trabalhadores. Então. Que nem um quadro do Debré, uma coisa da escravidão, um negro chicoteando o outro. É a classe. Indissociável da etnia, indissociável também do sexo, porque eu estou falando assim, eu não organizei muito bem, eu estou jogando as coisas. O que é ser de esquerda? Ser de esquerda, primeiro, é uma questão de percepção, como diria o Deleuze.
Depois eu falo sobre isso, se der tempo. Já falei muito, escrevi sobre isso. Que percepção é essa? O que é ser de esquerda, o que é ser de direita? Mas ser de esquerda também é devir minoritário. Modelo majoritário do homem adulto, branco, macho, hétero, monoteísta, rico. Todo o resto que não é isso, criança, animal, mulher, negro, ateu ou politeísta, sei lá o que, trans, LGBTQs, gays, vão ser perseguidos. Esse é o modelo majoritário patriarcal, etc. Então, ser de esquerda é saber que a maioria é ninguém, que a minoria são todos. Todos passam pelo esse espaço do dever minoritário. Então, essa luta contra o patriarcado, essa luta anticapitalista, ela é de todos. Ela é de todos. E por que isso? Porque a gente tem que estudar um pouco do nosso adversário inimigo. O capitalismo ele não faz nada sozinho. Ele aparentemente é muito complexo, muito cheio de níveis. Há vários tipos de capitalismo dependendo do país, dependendo da região, mas cada vez mais fica explícito, sobretudo com a onda globalizante e a internacionalização do capitalismo, que o capitalismo ele é totalizante. Então, aparentemente não tem nada a ver um trabalhador do campo rural e um trabalhador urbano da área de serviços, um call center. Praticamente parece que não tem nada a ver uma coisa com outra. Ou um jovem da minha idade ou mais novo, até menor de idade, na uberização, na sua bicicleta, na informalidade total sem qualquer garantia, parece que não tem nada a ver. Ou que está com CLT, com não sei. Mas o capitalismo é totalizante, ele imbrica todos esses. É preciso a solidariedade de classe que os sindicatos deveriam ter, quando os sindicatos forem reconstruídos, que agora está tudo destruído, é essa. Meu trabalho é intelectual, o seu é manual, mas somos trabalhadores. Tem essa solidariedade para dar as mãos. O capitalismo não faz nada sozinho. Portanto, ela disse ali que viu o meu vídeo sobre os movimentos sociais, é isso. Tem que incluir as feministas. Tem que incluir os LGBTQs, os negros, as pautas identitárias, que são contra o patriarcado, no fundo, são anticapitalistas, portanto. É preciso apenas conscientizar isso. Porque estão à margem. Então, tem que todos dar as mãos. Uma luta anticapitalista que fica segregada, não é que você é meu aliado e tal, mas você pensa de outro jeito, você é social-democrata e não sei o quê, mas eu posso ir te convencendo, eu posso ir convencendo as massas, persuadindo as massas, como diria o Gramsci, a estratégia gramsciana, a respeito da exploração do capitalismo, a respeito disso, daquilo, dando pautas anticapitalistas, que às vezes as pessoas nem tinham ideia. Nossa, isso é anticapitalismo? É. Nossa, mas é fascinante, é socialismo, comunismo? É. Na economia. Agregar. Porque se eu ficar segregado, eu não ganho nada, meu amigo. Tem que juntar certas instituições, OAB, etc. Uma revolução é total, ela tem que ser totalizante, uma revolução anticapitalista, porque o capitalismo ele é totalizante. E aí, recentemente, eu fui numa leitura dramática de Esperanto Godot, atores ótimos. Tinha a grande cantora Nausete fazendo algumas intervenções com o baixo acústico que entrava em alguns momentos. E a Nausete, no final, grande cantora, cantou inclusive as baquianas brasileiras e tal. Dirigida pela Tereza Eugênia Andrade. Todo mês, ela coordena também essa programação. Todo mês tem lá uma leitura dramática, vai ter Ionesco, Fernando Arrabal e tal. Bem política essa programação. Aliás, qualquer coisa que eu vou, mesmo a Sala São Paulo, Teatro Municipal, os lugares mais inesperados, tem alguma fala política de ocupar, de resistir, de não sei o quê, por causa desse desgoverno, uma atrocidade sem tamanho, neofascista e neoliberalismo, esse fundamentalismo evangélico, etc. Esse ataque à cultura, ao professor, à educação, assim, inevitável. São Paulo, qualquer lugar que você vai, tem um Lula livre, um fora Bolsonaro, etc. Bom,
Teresa Eugênia Andrade tava com ela já está com uma idade mais avançada, ela estava com um vestido vinho, mais vinho do que isso aqui que eu estou vestindo, de ser comunista mesmo, tá? Sempre fui marxista. E ela diz: eu aprendi uma coisa esse tempo todo de marxismo e comunismo. Você é fascista? Não. Então você é meu aliado. E ela deu um sermão nessa esquerda pequena que fica discutindo coisas pequenas. E ela nem falou isso, mas ela está certa, porque na história da humanidade, mesmo aqui, mas no continente europeu, aconteceu isso. Os socialistas que tinham uma visão maximalista a respeito dos grandes fatos econômicos brutos que levariam ao grande dia, brigaram com os comunistas que estavam mais radicais, extremistas, sobretudo depois da Revolução Soviética, achando que não é simplesmente isso não que o Marx diz. A vontade humana organizada ideológica, como Lenin e os soviets fizeram, que pode levar à revolução. Então brigaram, não juntaram forças políticas e muito menos sociais. O povo nem estava aí nessa briga. O que aconteceu? O nazifascismo tomou a dianteira. Foi mais diretamente para o povo e constituiu alguma base. Um destino atroz, terrível. Ainda hoje há resquícios do Terceiro Reich, do fascismo italiano na Europa, aqui nos Estados Unidos. Mas é o que aconteceu. Isso pode, não à toa, muitas vezes comparam isso com as eleições de 2018 no Brasil. Mas de fato, porque quando vir o socialismo e o comunismo, nós vamos querer vocês acham que as mulheres vão querer um socialismo que seja machista? Isso é uma incoerência. Os negros vão querer só branco, socialista, um socialismo comunismo racista. Socialismo homofóbico, comunistas homofóbicos. Eu lembro do Herbert Daniel, tem uma biografia ótima dele, muita coisa boa sobre ele. Ele era gay, talvez afeminado, na luta armada, sofreu muito homofobia e preconceito dentro da própria luta armada. É uma incoerência, um paradoxo. O próprio Manifesto Comunista tem aquela parte fantástica sobre as mulheres. Vocês acusam nós comunistas, Marx e Engels dizendo, de constituírem as comunidades de mulheres e tal. Não, isso sempre existiu, agora mais com força, com o comunismo, porque as mulheres, quer dizer, eram feministas já naquela época. Para o burguês, a mulher é apenas um instrumento de reprodução. Essa luta é de todos. Eu gosto muito da Camille Paglia, ela dizendo que ela não tolera um feminismo de classe média. Da menininha que veste saia curta, mas ela foi criada como classe média, como princesinha, como ela vive numa bolha. Então ela vai para a rua achando que o mundo é o castelinho encantado dela, que a mãe e o pai criaram ela. Então ela se sente ultrajada pelo abuso, por uma cantada, etc. Quando na verdade as drag queens das noites, as putas, as trans pobres, não os crossdressers, as trans pobres, os gays, LGBTQs que estão aí não necessariamente de classe média, ou pode até ser de classe média, mas que não tem a mentalidade de classe média. Eles têm uma postura combativa, eles sabem o que é o mundo. Como eu falei aqui do garoto que entra no supermercado, está com fome e é torturado. Quer dizer, o Estado burguês genocida de um Wilson Witson no Rio de Janeiro, na periferia e tal. São pessoas que sabem o que é a pungência. Muitas vezes mais do que nós que estamos aqui. Nós sabemos teoricamente, a coisa é diária. Então essa classe média precisa aprender isso com essas pessoas. Elas são o elo mais fraco e por isso, sobretudo, os mais fortes para uma luta revolucionária, transformadora. Eu não vou fazer o jogo conservador, reacionário, um jogo conservador reacionário de desqualificar ou destratar ou desconsiderar as lutas ditas identitárias. Isso é ser de direita. Quem é que é contra LGBTs? Contra a luta contra quem é que é contra a luta contra a homofobia, contra o machismo? É a direita, a extrema-direita, são os nazifascistas, etc. Não vamos fazer o jogo deles.
Eu sou contra a superficialidade, eu sou contra a futilidade, eu sou contra a falta de consciência de classe. Isso eu sou contra. Isso é preciso um trabalho de conscientização, então, de ajuda. Mas toda luta anticapitalista precisa ser total. O capitalismo não faz nada sozinho, dividido, segregado. Nada. Preciso agregar todos. Ambientalistas, parar com essa coisa de desenvolvimento sustentável. Não, tem que ser um desenvolvimento anticapitalista, contra o capitalismo, porque está destruindo a ecologia toda. Ambientalistas, ecossocialistas, etc. Todos têm que dar as mãos. Então eu acho que o bojo é isso. Uma luta contra o patriarcado, que vai ser sempre a luta dos negros, sempre não, até acabar, do LGBTQs, das mulheres, é uma luta anticapitalista, per se. Apenas precisa conscientizar isso. Fazer com que isso se torne cada vez mais claro. Não sei se eu falei aqui, que eu tinha gravado um vídeo, mas passou dos 10 minutos, eu ia colocar no IGTV. Não sei se eu falei nesse vídeo ou se eu falei agora aqui nessa live. Mas o David Harvey, que estava na FEFELET em São Paulo, passou uma semana em conferências com o pessoal e outros. No Rio ele falou: nós de esquerda às vezes somos muito dogmáticos. E o capitalismo não é assim. O capitalismo é flexível. Os processos do capitalismo são flexíveis. Se nós não formos flexíveis, não vamos pegar a fera. E o Ricardo Antunes diz: o capitalismo não faz nada sozinho, ele é totalizante, numa entrevista que eu vi dele. Ele é totalizante. Então, essa consciência e solidariedade de classe, negros, mulheres, LGBTQs, mulheres de classe média, mulheres pobres, mulheres de classe média das mãos para as mulheres pobres, são todos trabalhadores. Contra essa elite do patriarcado. E aí é mais do que isso, é uma característica ideológica, subjetiva, que muitas vezes está impregnada mesmo no pobre, essa coisa de pobre de direita que existe no mundo todo. Uma sociabilidade capitalista, os pobres são de direita. Se fossem de esquerda, já tinha feito uma revolução internacional, não é só no Brasil. Refutar isso, competir contra essa ideologia, competir no discurso, competir culturalmente, não apenas fisicamente, identificar uma elite burguesa, é isso, é o dono do Itaú, etc. Lobistas, não sei o quê, o capital de Wall Street. É isso também, mas a ideologia quer nisso. Subjetividade quer nisso. O discurso quer nisso. A falsidade quer nisso. Quebrar todo esse sistema passa por essas duas vias, física e subjetiva, cultural. E quando a Marilena Chauí diz eu odeio a classe média, ela não explicou. Porque até ela é de classe média, da USP. Ela odeia a ideologia, a mentalidade medíocre da pequena burguesia, da classe média. Então a gente vê muitas vezes negros como capitães do mato, racistas, gays, homofóbicos, lésbicas, homofóbicas. Há esses paradoxos, inclusive por causa disso, dessa falta de união. Todos têm que dar as mãos. Todos os movimentos. É algo totalizante que precisa acontecer. E enfim, tem mais coisa para dizer. Mas me fugiu. Mas a resposta é essa, concreta. Ela diz ali também no áudio sobre a luta de classe. Eu não sei muito bem se ela trata a luta de classes como se fosse uma estratégia criada, sei lá, por Marx ou Engels. Nós criamos e a estratégia da nossa revolução é a luta de classe. Na verdade, a luta de classes é uma constatação científica das ciências humanas, mas científica. Ela não é inventada. Ela é a olhos vistos.
Um país subdesenvolvido com uma desigualdade abismal como o Brasil, isso é explícito diariamente nas nossas famílias, nas nossas relações de trabalho, nas nossas amizades. É a nossa mãe que é a empregada que tem uma patroa, ou é a patroa que tem uma empregada. Nosso pai, idem. Né? As nossas ruas, basta sair pelas... A luta de classes ela é diária. Ela é uma constatação científica, ela não é uma criação. E dentro dessa luta de classes está todos esses. Mulheres, negros, LGBTQ, etc. E eu não vou fazer o jogo de certa gente. Muitas vezes eu vi aí certos filiados do PDT. Ah, o pessoal, PT é corrupto. E pessoal é só de puta, feminista, maconheiro, gente que quer direitos LGBTQs. Só querem isso. E o povo, os trabalhadores, eu não vou comprar isso. Uma luta pela legalização das drogas e da maconha é algo muito profundo, é estrutural. Passa por repensar e destruir esse Estado genocida negro, burguês, injusto. É profundo uma luta pela legalização da maconha e das drogas. É algo profundo, que mexe nas classes. Os direitos LGBTQ. Aí pode ser um pouco mais superficial, mas na verdade superficial no sentido de que o direito também é sempre burguês. Se a gente quer acabar com burguesia, com a propriedade privada, passa pelo direito. O direito é sempre apenas para proteger a propriedade privada e a burguesia. Mas nós vivemos num país, um dos países que mais mata ou que mais mata trans. E agora? E LGBTQs? E agora? Faz parte desse sistema injusto, burguês, capitalista. Então também está no bojo essa luta. E pior do que isso tudo, nós vivemos num país e num mundo onde tem gente, massas de mestiços, pobres, trabalhadores, diariamente, ou na televisão, que está cheio, é uma praga esses evangélicos fundamentalistas, ou nos cultos, todo dia ou todo fim de semana, não sei, escutando de pastores corruptos, filhos da puta e fundamentalistas, de que Jesus foi loiro, branco, talvez meio ruivo, olhos azuis, não gostava muito de pobre, não. Jesus gostava do patrão. Jesus detesta lésbica e gay e bicha e trans, essa coisa meio estranha, é o próprio demônio. E agora? E pior do que isso, esse fundamentalismo, moralismo de costumes e neofascismo, ele também é um desvio de foco, porque ele não vem sozinho. Ele vem imbuído de uma ideologia neoliberal. A Igreja Católica sempre falou mal do dinheiro, sempre demonizou o dinheiro. E esses neopentecostais e afins falam bem do dinheiro. Eles se vestem bem para irem, né, nos cultos. Os católicos às vezes também. Não, os católicos também têm umas coisas assim, mas sempre faz coisa do pobre. Então. E eles não, você pode ascender. É um negócio, eles fazem negócios com os fiéis. O carro é a prosperidade. É uma ideologia não liberal. O emprego que você pode ter. Eles estão o dia todo aí, pegando os insones, os fracassados, não sei, pela televisão. Então há igrejas para o cara se todo dia reacionário, homofóbico, racista, contra si próprio. Porque não é o rico que está lá, é o pobre mesmo. Essa massa miscigenada, mestiça. Então a esquerda vai ignorar isso? Então a gente tem que fazer o mesmo. Pensar como é que seria o oposto. O centro, o que abarca tudo, é uma luta de capitalista. Uma luta socialista e comunista. E tem esses elementos importantíssimos, que são as pautas identitárias. Mas tudo tem que dar as mãos. Não pode ficar segregado. É totalizante. Importante entender isso, portanto. Fazer as nossas igrejas. É possível fazer um outro discurso que seja religioso para quem é religioso, contra
a favor da propriedade coletiva, a favor da grande generosidade, contra o capitalismo. Tudo é questão de reformulação. Tudo é possível. Então eu não vou fazer esse jogo contra o identitarismo. Eu faço o jogo contra a cooptação, contra a alienação. Cooptação do consumismo e tal. Contra a futilidade, contra a superficialidade, contra a falta de consciência de classe. Isso sim. Mas as pautas identitárias, no fundo, elas são todas anticapitalistas e contra o patriarcado. Então é importante elas dar as mãos para nós. E depois, os estudos queer, de sexo, de identidade, de orientação de sexo são legítimos, têm a sua importância. Tem certos marxistas que também tratam deles. Eu falei aqui da feminista Camille Paglia e da Judith Butler. Elas nunca deixam de lado a questão do gênero. Eles são americanas. Hein? Isso vem da sociologia americana. Elas não deixam de lado a questão da classe. Elas não deixam de lado um discurso, um estudo contra o capital, contra o capitalismo, que é o que marginaliza todas essas minorias. Então, você não vai estudar sexologia no Marx, porque ele não estudou isso. Você estuda outros pensadores importantes. Você pode agregar. Vamos agregar, vamos somar. Se a gente quer fazer grandes transformações nacionais, continentais, internacionais, não vai ser brigando. Não vai ser fazendo o jogo dos conservadores e da direita. O neofascismo de um bolsonarismo é isso, desviar o foco. Contra o pobre, contra a ideologia de gênero, contra os LGBTQs, não sei o que, a favor da família tradicional. É tudo hipócrita. Não existe nenhum homem da família tradicional brasileira que não seja adúltero. Inclusive ele, teve 3 mulheres. E filhos bandidos, milicianos. É essa a família tradicional brasileira. Então é sempre hipócrita. Mas ele vem com esse discurso para desviar o foco enquanto as reformas neoliberais vão passando. Contra direitos trabalhistas sociais, contra a aposentadoria, previdência, destruindo tudo. Então ele desvia o foco. Sempre foi assim. Tem aquele episódio da família dinossauro que é assim, né? É o imigrante, é o latino, é o cara que é o diferente, outra espécie. Sempre. O episódio da família dinossauro que eu deixei aqui no YouTube e no meu perfil no Instagram. Eu desvio de foco para as verdadeiras questões continuarem passando. Mas, se esses que são a favor dessas pautas identitárias, eles se assumirem como anticapitalistas, imagine a força que isso pode ter. Darem as mãos. MST com feminista, o camarada que está lá na uberização, começar a se unir com outros, fazer que nem há em alguns países da Europa. Não chegam a ser sindicatos, mas grupos de jovens que estão no precariado, lutando, reivindicando, junto com os trabalhadores, pegar os desempregados, começar a organizar tudo. É uma luta. A luta anticapitalista ela precisa ser totalizante. Insisto nisso. O capitalismo não faz nada sozinho. Sobre os evangélicos, existe um senhor que é pastor que esculhamba esses pastores dinheiristas. O nome dele é Ariovaldo Ramos e ele atua junto ao PT. E tem um outro aí também, meio do pessoal. Escreveu um livro recentemente, Revolução não sei o quê. Revolução é amor, sei lá. Não gosto muito, mas enfim. A esquerda tem que se radicalizar. Mas ele é o pastor Henrique alguma coisa. Quem sabe aí, coloca o nome dele aí, por favor. Tá sempre fazendo vídeos com a mídia ninja e tal. Há vários. Há uma ala progressista dos católicos agora. O Papa Francisco, peronista, agora vai se levantar contra o Bolsonaro. Mas ele não sei o quê, mas contra... Cara, é aliado. É aliado. A gente faz um movimento revolucionário que agrega. Quem pode agregar, agrega. Você vai brigar contra o cara, contra, às vezes, um sujeito que não detém os meios de produção, mas que reproduz uma ideologia, sei lá, de classe média, ou que você fala que é burguesa ou neoliberal, sendo que o cara nem detém os meios de produção, não. Conscientiza, não é doutrinar.
Vamos conversar. É aliado. Ó, por causa disso, ó, isso aqui, não, isso aqui, não sei o que. Um reformista, quando na verdade o grande adversário inimigo está lá intocável. Isso é ser idiota. Ítalo Engbeck. É figura de Satã, aquele que divide para ganhar, aquele que causa discórdia. Não sei quem, mas pode ser, concordo. Então é isso, minha gente. A questão identitária. É o que eu falei e volto a falar. Quando vir socialismo e comunismo, vão querer que a homofobia continue. Que sejam homofóbicos. Pô, nós lutamos esse tempo todo, o feminismo sempre indissociável do comunismo, das lutas comunistas ou mesmo anarquistas. Lutamos, derrubamos o capital e aí vem. Preciso discutir isso tudo. E eu volto a dizer, sou radical. É preciso abolir o antagonismo entre isso tudo. Então não se pode segregar. Preciso imbuir e somar. Não pode também só tratar. Não. Eu sou feminista, mas não meio liberal, não sei. A mulher pode só ganhar mais do que o homem, ou mesmo que o homem. Não, eu não sou total. O capitalismo tem coisa boa. Não, tem que ser totalizante. É isso que eu critico. Mas é preciso. É indissociável a luta. É apenas uma questão de consciência e de ver que é indissociável. Nós chegamos num momento que realmente é indissociável. Nas reformas neoliberais são as mulheres que vão sofrer mais. É indissociável. Bom, 41 minutos. Alguma consideração, pergunta? Talvez eu tenha esgotado tudo que eu tinha para falar. Esse óculos é de um grande amigo meu, do Jonas. Era dele, ele me deu. Precisa consertar um pouco. Mas eu vejo tudo com ele. Eu estava cego. Falando que eu estava parecendo o Trotsky. Se fosse mais oval e aviador, pareceria um Gramsci. Falando nisso, eu lembrei em dezembro de 1917, já portanto, no pico da Revolução de Outubro, de Soviets, Revolução Soviética. Já em 1917, eles descriminalizaram a homossexualidade soviética. Os transgêneros. Tinha esquecido disso. Procurem aí, há amplo material sobre isso. Durante os czares era proibida. Havia uma opressão sexual muito grande. Na Europa toda, mesmo na Europa dita liberal. No mundo vitoriano. Oscar Wilde foi preso, vários outros. Os revolucionários soviéticos derrubaram a descriminalização da homossexualidade. É importante dizer isso. Queremos LGBTQs revolucionários anticapitalistas. Depois voltou a proibição, depois do Stalin. Mas eles tinham derrubado. Já em 1917, quer dizer, a importância disso. Os valores de fraternidade, de amor, de igualdade real, não do liberalismo. Precisa ser totalizante. Revolução precisa ser totalizante. Então é um amplo processo. Começa com várias coisas. A classe média que começa a dar a mão para as classes mais baixas, até porque a classe média agora tá fodida, né? Não só com dívidas, não vai se aposentar também, vai regredir. E o grande medo dela sempre foi ser pobre, porque ela sempre se espelhou na elite. Vai descer também, vai estar lá comendo na merda junto com os pobres, vai ter que dar as mãos. Esse é um trabalho psicopolítico, muito importante. Difícil neste país, mas é importante.
Há uma camada da classe média que não é reacionária, uma grande camada da classe média, não sei se é maioritária, isso precisa ver as pesquisas de opinião, de mapas eleitorais, pesquisas de classe e demografia. Uma grande parcela progressista, etc., que são aliados importantes dentro de uma subversão total da elite e das nossas pirâmides também. Então é isso. Esse sistema ele envolve tudo isso. Os LGBTs, as mulheres e os negros e tal. Todos têm que entrar nessa luta. É inevitável. Porque no sistema patriarcal capitalista, eles são minoria. São maioria estatística, mas são minoria diante do modelo majoritário falso vazio, que é o que impõe o poderio, a exploração entre classes, etc. É nesse ponto que precisa ser discutido e conversado esses dois polos das pessoas que discutem. É preciso unir, é ser um link entre essas duas coisas. Sempre é preciso ser um link entre as religiões. Um link revolucionário da luta entre as religiões. Um link revolucionário da luta entre as classes. Um link revolucionário das lutas entre os gêneros. Um link revolucionário entre os vários setores que às vezes são antagônicos para despertarem que a luta é comum, incomum. Para além dos evangélicos, a formação de uma frente expressiva que represente as religiões afro poderia ser viável para a população periférica. Sim. Pois é. Isso é uma questão de fazer. Isso foi o Ítalo Engmack que colocou. William Wallace Marchi. É inimaginável uma sociedade socialista e segregacionista ao mesmo tempo. Quem produz a desigualdade social, pobreza, racismo, etc. é o sistema capitalista. Pois é. Até porque quem defende as minorias, historicamente, é a esquerda. Então, isso que eu estou falando. Não vamos fazer o jogo. Porque há comunistas e socialistas que têm esse conservadorismo. E eles não entendem que a luta é contra o patriarcado, portanto anticapitalista. Por outro lado, esses outros que são ditos identitaristas também não entendem isso. Ou às vezes sabem disso, mas estão nessas lutas, que às vezes são tidas como menores, mas elas têm um grande peso. Elas têm um peso muito grande. É total. O capitalismo não faz nada isolado, ele é totalizante, ele imbrica tudo. Se você é a favor da descriminalização da maconha e das drogas, você vai ter que mexer com o Estado burguês policialesco. É preciso também pautas a respeito disso, da desmilitarização. Enfim, é total. E aí você está lidando com o racismo. Daí você está lidando com o quê? Com a desigualdade socioeconômica, periférica, em relação a um centro frouxo, mas que é o capital financeiro, que organiza burguês, que organiza, que concentra poder e riqueza. Imbrica tudo. Tudo imbrica tudo. É preciso chegar nesse nível. Tudo imbrica tudo. Tudo imbrica tudo. Não está nada separado. Mesmo o capitalismo, não está nada separado. É tudo totalizante. Tudo. Podem pegar aí qualquer exemplo na vida de vocês, prática, diária, às vezes irrelevante. Está relacionado. Está total. Tem como. Então esse exemplo de 1917 dos soviets, ele é muito fascinante. Já em dezembro, no pico da Revolução, derrubaram a descriminalização da homossexualidade e dos transgêneros. A família tradicional, aristocrática, mas depois também burguesa, conservadora, etc. É ela que é contra tudo isso. Não é? Contra essas minorias todas. Nós. Na verdade, ela tá, estatisticamente, ela que está minoria. Ela está acabando. É por isso esse desespero deles. Eles estão acabando. A maioria, hoje em dia, eu não tenho os dados, mas está ficando assim. A maioria das mulheres brasileiras criam os filhos sozinhas ou tem um outro que não era o pai. Eu fui criado por mãe solteira.
o pai sempre presente, mas isso é comum na sociedade brasileira. Às vezes é a avó, às vezes é o pai sozinho, os pais separados, isso é comum. Quer dizer, é um modelo que nem sempre foi assim. Nas sociedades primitivas, o próprio Marx estudou assim, não era assim. Em certas tribos indígenas, o filho é de todos, há uma responsabilidade em relação às crianças mútua, embora muitas vezes ele fique só com a mãe, tem um elo biológico, mas é de todos. Isso é uma questão de classe burguesa, as nossas divisões de classe e dos nossos espaços de disciplinares de escola, trabalho. Mas a mudança está vindo, a mudança envolve tudo. Então eles estão acabando, essa família tradicional está acabando. Esse é o desespero deles. Essa extrema-direita, esse fundamentalismo evangélico, tudo isso também tem a ver com isso. Eles estão indo para o fim. Eles estão acabando. Por isso que eles estão desesperados. Não? Eles estão num momento de fim. Assim como há uma classe média na França europeia que era, sobretudo no pós-guerra, representava a nação. Eles também estão acabando. Não mais representam mais a nação. Ficaram negligenciados em 1 ou 2 gerações. E aí vem os coletes amarelos, vem uma série de coisas, mas é de baixo. Então está acabando. Tem uma série de coisas. Estamos num momento de fim de uma série de coisas. E o capitalismo está num momento suicidário. Então eles estão acabando. Por isso que eles vêm com violência, com extremismo, porque eles estão desesperados, eles estão acabando. E no Manifesto Comunista, etc., fica muito clara a questão da família, o Engels depois vai ver. A destruição disso tudo. A destruição disso tudo significa, passa, uma luta de capitalistas passa pela destruição, pela remodelagem, pela reconfiguração disso tudo, família, propriedades. Então essas pautas identitárias, essas lutas identitárias, inevitavelmente elas entram no bolo de uma luta contra tudo isso. O que falta, ao meu ver, é apenas educação e conscientização. Porque, no fundo, estão lutando, no fundo mesmo. Uns perceberam mais, outros ainda não. E vivemos num mundo que distrai muito, e coopta e manipula. Mas a luta é em comum, é conjunta. Precisam apenas dar as mãos e verem que o problema é o capitalismo, a solução é o ecossocialismo, socialismo, sei lá o quê. Quem é revolucionário não copia modelos, né? Quem copia modelo conservador. O revolucionário vai criar algo novo. Mas você sabe qual é o problema. Você tem proposta e você luta. Mas é uma luta em comum. Então, tudo que eu estou dizendo aqui é justamente para defender essa tese de que é preciso ser totalizante. E também é engraçado quando os direitistas brasileiros, William Wallace Martin, acusam a esquerda de defenderem bandidos e ou serem corruptos. Ora, o sistema capitalista é essencialmente corrupto. Tem um estudo recente que eu vi. Hoje em dia, sobretudo nos Estados Unidos, não se faz nada sem propina. Nada. Até submarino. Aí a Eugênia Teresa Andrade de novo. Essa esquerda fica brigando. Mas ele é corrupto. Mas não é. Mas nós vivemos num sistema capitalista cheio de paradoxos, contradições, etc. Onde o lucro está acima de tudo. Então, o cara vai lucrar. Isso não justifica nada você roubar, você roubar mesmo tendo para poder sobreviver. Não justifica nada, mas você ser corrupto e tal, mas é a verdade. O cara vai levar vantagem, isso é no mundo inteiro. E a propina é isso. E aí entra outra questão elementar, quer dizer, propina e a relação promíscua entre empresariado e classe política. Isso vai sempre existir no capitalismo e na sociedade burguesa. O Estado, ele nasce da Revolução Burguesa. A burguesia era contra o Estado, quando era o rei, o nobre. Porque o nobre tinha esse poder autocrático. E a burguesia, eu quero te explorar, você quer me explorar, ou vamos explorar aquele lá. Eu preciso falar com o rei. Essa coisa de liberdade e igualdade, na verdade, era liberdade de comércio. Liberdade de contrato. Não quero rei.
Quero ter liberdade de poder fazer meu contrato, lucrar e tal. Então, essa relação promíscua entre Estado e empresariado, ela existe na sociabilidade capitalista. Vai ser sempre corrupta. Por isso que uma farsa-jato é a farsa das farsas. Jamais vai pegar a grande elite capitalista. Eu escrevi esses dias não, já faz alguns meses. E se a farsa-jato fosse de esquerda, revolucionária? Procuradores socialistas, juízes socialistas comunistas, atingindo a elite internacional e nacional, em favor do povo. É ficção, mas eu gosto de pensar nessas coisas. O contrário do que acontece. Uma educação de empresários socialistas que pensem em modelos de educação humanista e de modos de produção socialista. É uma questão de educação, uma questão de reformulação das universidades, das escolas. Não? É possível sempre pensar. É preciso sempre pensar nesse possível, nesse espaço do possível. Então, a homofobia, a xenofobia, o racismo, a LGBTfobia, a misoginia vem sempre desse modelo da propriedade privada, capitalista, patriarcal, da direita e às vezes na extrema direita. Sempre. Então a luta é de todos nós. Desde o trabalhador rural do MST até a puta urbana, até o que é explorado sexualmente. Porque a exploração não é apenas de um trabalho assim, né? Exploração financeira e sexual, aliás. Mas não é que é vítima. O poder está na mão das minorias. Basta elas se levantarem. Toda essa estrutura cai. Capital não existe sem o trabalhador. Bom, estou mandando várias mensagens aqui. Você perguntou se sabiam que foi a ditadura Pinochet. Eu perguntei lá nos stories. Pinochet tinha contas milionárias na Suíça, neoliberalismo, o governo envolvido com narcotráfico. É, uma coisa. Aquele ditador também esse miliciano pilantra também elogiou, teve um lado, não sei se é do Paraguai, também envolvido com abuso infantil. Esses tempos a família Pinochet foi obrigada a devolver aos cofres públicos 5 milhões roubados. Não, e lá no Chile, como na Argentina e no Uruguai, eles punem os militares. Aqui é eleito. E um ex-militar incompetente ainda por cima. Que o próprio Metz ou Geisel, não lembro, numa entrevista falava mal dele, do próprio Bolsonaro. Ele é o esgoto do resquício da ditadura militar. Dos porões da ditadura. Ele é o esgoto, é o mais baixo, o mais pérfido, o mais terrível. E ele é assim, e ele não mede esforço. É apologia da ditadura mesmo, seja a ex-presidente do Chile mesmo, agora ela presidindo lá uma comissão da ONU, seja aqui o presidente da OAB, ele não mede esforço. Igor Teles, um governo baseado nos ideais comunistas poderia cair em uma ditadura e na censura? Comunista, não. Que tivesse um capitalismo de Estado, que foi o que aconteceu durante muito tempo na União Soviética e na Alemanha Oriental, sim. Capitalismo de Estado. Ítalo, tempos sombrios estão por vir, Fernando. Guerra comercial entre China e Estados Unidos, Brasil comprometido com esse governo e desemprego aumentando. Nessa fragilidade está por vir, haverá muitos meios de luta. William Wallace Marshall. Stroessner. É esse ditador. Então, só para terminar, que agora vai dar uma hora já. Talvez eu volte para conversar com você sobre outro assunto. União. O capitalismo não faz nada sozinho. Uma luta, uma revolução anticapitalista, socialista, comunista precisa ser totalizante, solidária. Todos nós nos darmos as mãos com as nossas diferenças fantásticas, com as nossas similaridades. E a similaridade central entre nós é a classe trabalhadora. Todos dar as mãos. E ver que a luta de todos esses
com todas as suas diferenças, é uma luta que precisa ser totalizante contra o capital, contra o patriarcado, por uma sociedade realmente livre, fraterna, generosa, de socialização dos meios de produção, conselhos nacionais ao invés de Estado,